Esse aqui, ele é um fio de metal chamado... Eu sou a Jess e você está no canal Crochê Sem Mistério. Semana passada eu fiz uma enquete com vocês na nossa comunidade e a vencedora foi: que tipo de fios eu preciso usar para fazer bijuterias de crochê? E esse é o tema do vídeo de hoje. E antes da gente começar, deixa eu contar para vocês que agora no YouTube a gente pode ter a nossa comunidade. Então vocês também podem postar lá as peças que vocês fazem. Fica maravilhoso e é muito legal porque a gente consegue compartilhar. A gente também, aqueles que estão vindo, podem ver as nossas peças e aí é uma maneira de divulgar. Então, se você não for inscrito, inscreva-se no canal já, que só tem benefícios. Além de eu trazer para vocês aqui peças que são muito lindas, a gente ainda tem o crochê com borogodó. Então, já deixa o seu like e vamos pro vídeo. Eu vou começar então pelo fio amigurumi. O fio amigurumi, ele tem algumas variações. Olha só, porque tem gente que me pergunta: Jess, eu posso fazer com amigurumi? Pode sim. Olha, a gente tem o amigurumi, ele é o amigurumi normal, 100% algodão. E esse algodão aqui, olha, ele é mercerizado. Então, por ele ser mercerizado, ele passa por um tratamento com soda cáustica. E aí ele fica com o fio, olha, muito brilhante. Ele é um fio nobre. Ele é lindo. E aí, ele normalmente é utilizado para fazer amigurumis. Mas a gente pode utilizá-lo também para fazer as nossas peças mais casuais, né? Então, eu tenho esse aqui, que é o normal. Tem esse aqui, que é o amigurumi natural. Ele não é mercerizado. Ele não tem tingimento, nada. E olha só que lindo. Esse aqui e esse aqui, né, que são o fio amigurumi normal, eles têm 2 milímetros de grossura. E este aqui é o slim. Ele também é 100% algodão, mercerizado, e ele é mais fininho, né, por ser slim, ele é mais fininho. Então, esse aqui, ele tem 1 milímetro de espessura. Olha. Você percebe que eles têm tamanhos diferentes, né? Esse colar, olha que lindo. Eu fiz com o fio amigurumi normal, né? Aqui eu usei o verde, o marrom e o natural. Então ele fica lindo também. Esse aqui é com slim, com fio slim. Olha, também fica maravilhoso. Muito lindo. Muito bem. Vamos agora para o fio rabo de rato. O rabo de rato, ele tem várias espessuras, e eu gosto de trabalhar com o de 1 milímetro. Olha, esse aqui, ele é um fio que ele é feito de seda. Então, ele é super macio, ele é maravilhoso para trabalhar, e o detalhe dele é que ele fica mais rígido, né? A peça não fica tão flexível. Ó, eu fiz esse bracelete. Você percebe, olha, que ele fica mais rígido. Aí fiz este colar também. E o anel Vitória, que ficou tão maravilhoso, né? Então, o que a gente percebe aqui? Que a gente precisa moldar a peça depois dela finalizada. Porque senão ela enrosca, ó. Ela não fica aqui com uma modelagem perfeita. Então, a gente precisa moldar a peça. Agora a gente vai ver um parecido, que é o cordonê. Esse aqui é o cordonê de 1 milímetro na cor prata. Esse fio, ele é metalizado. Ele também tem 1 milímetro e ele é metalizado. Qual é o detalhe deste fio? Ele é áspero. Então, eu não aconselho a que você faça cordões, né, colares com esse fio aqui, porque ele arranha um pouquinho. E tem gente que é alérgica. Eu, por exemplo, não posso com nada que pinica, porque daí eu fico com uma alergia de louco. Aí eu fiz este anel aqui com o cordonê prata. Também fica um espetáculo, né? Muito bem. Vamos para o próximo. Este aqui. Esse aqui eu tô sem o rótulo dele, mas esse aqui é o fio
É a linha, na verdade, linha lisa grossa, também da Círculo. Esses fios aqui, eles são feitos de polipropileno. O polipropileno, ele é plástico, né? Mas é transformado em fio. O que eu gosto é do brilho dele, olha. Ele fica parecendo um couro quando a gente faz. Então, eu também amo fazer peças com esse fio aqui. Olha, esse aqui é um dos brincos que mais saem aqui no ateliê. Ele fica realmente com uma textura espetacular. Olha, ficam lindos. E também dá rigidez para a peça, né? Então, esse aqui é o Lisa. E tem também da outra marca, que é o Princesa. Esse aqui eu não tinha trabalhado com ele ainda. E gostei bastante também. Ele é exatamente igual, né? Qual é a diferença? Esse aqui é mais grosso. Esse, ele é um pouquinho mais grosso que esse aqui. Mas é pouquíssima diferença. Pouquíssima diferença. Olha, deixa eu ver se eu consigo. É que eu não soltei ele ali, aí eu tô com dificuldade de mostrar para vocês. Mas aqui, ó. Olha só. A diferença é mínima. É mínima. E eu gosto bastante desse Lisa e tô gostando bastante de trabalhar com esse também. Esse aqui é a marca Incomfio, né? E qual a diferença entre esses dois? Nenhuma. Com relação à qualidade, nenhuma. E com relação a preço também, nenhum. E fica comigo, porque no final do vídeo eu vou te dar uma dica muito importante. Muito importante mesmo. E o fio Princesa, ele também tem o Princesinha. Esse aqui, ele é bem fininho mesmo. Esse aqui, ele tem meio milímetro de espessura. Olha só que fininho. Esse aqui é ideal para fazer anel, para fazer brincos. Ele fica maravilhoso. Agora vem os meus queridinhos. Os meus queridinhos são o fio Encanto. O Slim, que tem 1 milímetro. Olha, o fio Slim, ele tem 1 milímetro de grossura. E o normal, ele tem 2 milímetros. Então, se eu quero fazer uma peça mais encorpada, maior, eu utilizo o normal. Se eu quero usar uma peça, fazer uma peça mais delicada, mais fininha, eu utilizo aqui o fio Slim. Olha, esse anel, por exemplo, eu fiz essa parte aqui, eu fiz com fio lisa. Olha o brilho que ele tem. E essa parte aqui eu fiz com o Encanto Slim. Olha que lindo que fica. Este colar eu fiz com o fio Encanto normal. Então, ela é uma peça mais encorpada. E esse aqui, eu fiz com o fio Slim. Olha, o Encanto Slim. Então, ele fica também maravilhoso. E você percebe que o ponto, ele fica muito delicado. E a gente fala, nossa, mas isso muita gente pergunta para mim. Isso é crochê? É crochê, gente. A gente consegue fazer peças maravilhosas com o crochê. E aí, eu vou mostrar outro que eu não costumo trabalhar com ele, mas já testei, que são esses fios de bordar, né? Para fazer peças bem pequenininhas, bem fininhas, esse aqui também é um fio que funciona bastante bem, olha. E aí você pode comprar várias meadas, né? Ele é fininho, esse aqui ele tem meio milímetro de espessura. E com ele eu fiz esse anel aqui, ó. Olha que graça que fica. Ele tem também bastante brilho. Então, esse é o fio de bordar. E aí a gente tem, assim, a possibilidade de ter várias cores, né? Várias meadas. Qual é a desvantagem dele? Ele não é um fio barato. E por fim, vou mostrar para vocês um fio que eu vi gente fazendo na internet e eu comprei para testar. Esse aqui, ele é um fio de metal chamado cabelinho de anjo.
Ele é bem fininho, ele tem menos de meio milímetro, ele é 0,3. E é para trabalhar com a agulha de 0,6 milímetros. Eu confesso para vocês que eu não consegui fazer, né, não consegui trabalhar com ele, porque não tive, na verdade, força para poder colocar o fio de uma forma organizada, né? Então, não gostei muito dele, mas dá para a gente utilizar para colocar miçangas, né? Para fazer algum enfeite para as nossas joias. E aí eu disse que no final do vídeo eu ia dar para você uma dica super importante. A dica super importante é a seguinte: para você começar a fazer peças de crochê, se você está começando no crochê, treine com barbante, porque o barbante número 6. Treine o seu crochê com o barbante número 6. Ele te dá toda a possibilidade de você enxergar bem os pontos, de você saber onde você está introduzindo a agulha, de quando você faz aumentos, né? E aí, quando você já pega um pouquinho de prática e você quer começar a fazer as joias de crochê, o próximo fio é o fio de rabo de rato, que é esse aqui, né? Fio rabo de rato, ele nos dá bastante tranquilidade para poder trabalhar com ele também, né? E aí depois você vai se aventurando. O fio encanto, que é o que eu mais gosto, esse aqui, ele é um fio delicado. Então, na hora de fazer o crochê, ele não pode ficar muito apertado, porque na hora de colocar a agulha de crochê, ele pode desfiar, né? Porém, para fazer tassel, franjas, ele é muito legal porque ele não desfia. Ele é um fio que você não precisa ficar queimando, nem colocando cola. Ele não desfia. Sendo cuidado, né? Bem cuidado, ele não vai desfiar. Qual é a bijuteria que mais dá lucro? Se você quer começar o seu negócio de joias de crochê e quer começar investindo pouco para conseguir ter uma visualização, se dá certo, se não dá certo, porque todo mundo ama as joias de crochê. Eu te falo por mim, né? Comece com o fio lisa ou o princesa. Tem um vídeo aqui no canal falando desse fio aqui, né? Que foi quando eu fiz esse brinco. Ele tá no canal. E aí eu digo, invista menos de R$100 e fature 750, eu acho. Realmente, para você começar o seu negócio de crochê, é aqui, ó. Um fio barato, bonito e muito vendável. Muito bem, eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo, que tenha te ajudado a ter uma ideia melhor de como começar a trabalhar com joias de crochê, que tipo de materiais você vai comprar. E aí, então, eu acho que eu mereço um like. Gente, deixa o seu like para me motivar, também para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam ter uma renda extra ou que querem mudar de trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, suas amigas, sua família e se inscreva no canal. Agora deixa para mim aqui nos comentários. Esse vídeo te motivou para começar o seu negócio? Se ele te motivou, então o comentário que você vai deixar é o seguinte: sou crocheteira de alto padrão. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por me acompanhar e que Deus abençoe a cada um de vocês.